Mais uma vez com o meu amigo e mestre Cassano aqui do meu lado. Eu trato você como mestre porque você é. E eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Hoje nós vamos discutir um assunto que é mais complicado ainda, mas eu acho que o Cassano é o cara mais certo para falar para vocês sobre isso. Nomenclatura. Cassano, muitas pessoas, quando está começando a cultivar orquídeas, né? Começa a ver esses nomes tudo doido, Cattleya schilleriana. Eu lembro que quando eu via mesmo Cattleya phalaenopsis, eu falava phalaenopsis, e até hoje eu não aprendi ainda. E eu sou péssimo em nomenclatura. A nomenclatura para mim, assim, eu sempre falo para as pessoas que para mim, né, é importante por conta de você saber como buscar a planta, saber onde ela vegeta, quais são as necessidades dessas plantas. Mas sempre gera um monte de curiosidade, né? Da onde surgiu esses nomes doidos? Como que começou isso tudo? E da onde vem esses nomes? De que linguagem? E por quê? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Bom, vamos lá. Você me pegou de surpresa com essa, né? Mas vamos lá. Os nomes, né, das orquídeas, elas precisam ter um padrão que em qualquer lugar do mundo seja entendido, né? Então eu não posso inventar um nome e esse nome tenha vindo de qualquer lugar. Então foi definido, né, em 1700 e alguma coisa por Linneu, que os nomes eles precisam ser compostos, né? Então precisa ter um nome do gênero e o nome da espécie, né? Então o nome do gênero vem primeiro. Então uma Cattleya é o gênero, Mosse é a espécie. E dentro disso a gente tem algumas regras, né? Que quando você dá o nome de Cattleya schilleriana, por exemplo, né? Vem de Schiller, que foi uma pessoa e foi homenageado com isso. E aí ele é latinizado ou passado para o grego, que são línguas mortas, né? Para não ter mudança. Ela não pode existir mudança no nome da orquídea. Ter variações de locais, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala de um jeito e mudar o nome em outro país. Foi a forma que eles encontraram para padronizar. Isso, foi padronizado dessa forma. Então, o nome Schiller, ele foi latinizado para schilleriana. Né? Então, Cattleya Mosse, né, da senhora Moss. E aí tem a regrinha que para o feminino, o nome feminino, a gente adiciona o prefixo final. Então, como Cattleya Mosse, Mosse da senhora Moss, o prefixo final é Mossiae, né? Mosse a gente não fala por conta do prefixo ae, né? Como na cerulha, a gente tem o prefixo, a gente junta e corta o e ou o a e lê só como se fosse um e. Então, na Mosse, a gente tem o prefixo final iae. Iae. É a mesma Mossiae. Coisa da Clande, por exemplo. Nós não falamos a Clandiae. Seria Isso, Clande. Isso, a fonética seria isso. Certo. Então isso é para latinizar o nome e ele se tornar, né, fixo na língua morta para ser igual para todos os lugares. Então a gente tem essas regras de nomenclatura, algumas outras. O PH a gente lê com som de F, né, o X como KS, né, como a antiga Lélia xantina, que é o correto de falar, que eu acredito que quase ninguém fala xantina, né? A gente fala xantina. Xantina seria? Xantina o nome. Então, existem algumas regras assim dentro do latim que a gente precisa estudar um pouco para conseguir passar isso detalhado, porque são muitas regras. Mas, no geral, o PH é F, né? Você fala como se fosse F. O CH, na maioria dos casos, é som de K, né? Então a gente fala schilleriana por conta de Schiller e não schilleriana. Mas se fosse um nome em referência a alguma coisa, não o nome da pessoa, a gente usaria como som de K. Então fica ali schilleriana. Certo, então, entendi. Como exemplo, seria mais ou menos isso. Ah, que legal. Nós tivemos Lindley, entre tantos outros botânicos, e segue esse padrão desde então.
seria essa a básica. Não importa onde o botânico esteja, ele segue esse padrão latinizado ou da língua grega morta. Isso não só para vegetal, né? Não só botânico. Isso para animal também eles recebem. É o mesmo padrão? Tem o gênero e a espécie, é a mesma coisa. Isso no mundo inteiro, de qualquer lugar que tem um botânico aqui, um botânico na Indonésia, que tem as celogines lá, por exemplo. Então lá eles precisam seguir todo esse padrão, que é latinizar ou para o grego, né? E aí a gente tem essa padronização na língua morta que não vai mudar em lugar nenhum. Então precisa seguir essas regras e não tem como você classificar uma nova espécie não seguindo essas regras, não é aceito. Uhum. E aonde que normalmente a gente faz a classificação de uma planta? Então para você descrever uma espécie nova, você precisa de um botânico, precisa de informações sobre a espécie, localização, como que ela vegeta, o tipo de habitat e informações sobre a planta, se flor, o aspecto reprodutivo, né, a coluna, a antera e políneas, enfim, toda a estrutura reprodutiva da planta. Isso ajuda na hora de classificar e separar ela de outras espécies que já existem, né? Então é feito dessa forma. E aí você, por exemplo, eu descobri uma planta nova, né, uma orquídea nova. Preciso de um botânico para fazer esse estudo e escrever um artigo científico que vai ser, no futuro, publicado em uma revista científica para ser validado esse nome. Né? E depois a gente encontra ele até em herbário, tudo certinho, né? Isso, aí é feito, eles secam a planta, colocam em uma prancha, né, e isso é depositado num herbário como o tipo da planta. Então, quando descobriram a Cattleya mossii, eles fizeram toda essa Aí a parte da coloração da planta e a forma típica, a cerúlea, aí entra essa parte? Essa parte de variação, ela veio um pouco depois, né? Então, tá. Porque a gente, o que foi encontrado? Uma Cattleya labiata. Certo. Né? Ela veio de coloração cor-de-rosa. Então, eles descreveram tudo sobre onde ela foi encontrada, que aí tem aquela história toda da labiata, que foi encontrada só 100 anos depois de descoberta, enfim. Sim. Foi feito, né, essa prancha com ela seca, e quando a flor seca, a gente não tem a coloração. Então é feita uma descrição. Então é uma flor de coloração rósea e com labelo dessa forma, etc. E é montado isso. Então quando o botânico vai confrontar isso, né, vai no herbário para estudar isso, para seja uma nova espécie para descrever ou simplesmente para algum estudo em cima da espécie, ele tem toda essa descrição lá na hora que ele pega a prancha da planta. E é isso que é essa descrição que precisa ser feita. É o raio-x da planta. Legal. Olha, eu acho que ficou bem explicado. Falei pra vocês que era mestre? Eu falo isso porque nós não combinamos nada. Eu tô pegando ele de supetão aqui e vou continuar pegando, porque agora nós vamos falar de encíclia. Quer continuar vendo a gente? Se inscreva no canal, deixe o seu like, espero que você tenha gostado e que a gente possa ter levado um pouquinho mais de conhecimento técnico para sua casa, para o seu lar e para o seu conhecimento como orquidófilo. Obrigado mais uma vez, Cassandra. Eu que agradeço. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!